Olá, meus queridos alunos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Antônio Paulo e hoje, pessoal, é a nossa aula de número 40. Aula de número 40, revisão e avaliação. Venham comigo, vamos à nossa aula. Muito bem, alunos, dando início aqui à nossa aula de revisão, né? E lembrando, né, que nós estudamos ao longo da nossa unidade, desta unidade, nós falamos muito em números inteiros, que são aqueles números positivos e números negativos, né? Foi o primeiro encontro de vocês com esse conjunto numérico. E vamos ver aqui aonde a gente aplica, onde a gente percebe aí esses números inteiros. Venham comigo. Então, em quais contextos utilizamos números inteiros? Primeiro, pessoal, a gente tem que lembrar que no conjunto dos números naturais, né, não dava para representar todos os contextos, né, existentes aí em algumas situações, problemas, né, porque nós tínhamos uma limitação no conjunto dos naturais, porque os números eram só, o conjunto dos naturais eram os números 0, né, 1, 2, 3, somente os números positivos, 0, 1, 2, 3, 4, infinito, né, somente os números positivos. Então não dava para a gente, em algumas situações, a gente representar usando esses conjuntos, esses números. Daí houve então, né, a necessidade, né, da existência dos números inteiros, tá legal? E aí, os números inteiros, pessoal, eles aparecem em vários contextos. A gente viu ao longo das nossas aulas, e um deles é para medições de temperatura que podem ser dita acima ou abaixo de zero. Quer dizer, acima de zero serão temperaturas positivas. Só reparar aqui. Acima de zero, que acima são as temperaturas ditas positivas, e abaixo de zero são as temperaturas que a gente diz que são negativas, tá legal? E a ideia de ser negativa a gente representa com o sinal de menos, né? Abaixo de zero representa com o sinal de menos e acima de zero a gente representa com o sinal de mais. Tem outros contextos também que a gente utiliza aí os números inteiros, tipo no esporte. Em qual contexto a gente utiliza aí os números inteiros? Vem aqui com o professor, bom relembrar. Os números inteiros no esporte, ele é muito a gente percebe muito eles quando a gente vai se tratar de saldo de gols. A gente viu ao longo daqui. Imagina que um time ao longo do campeonato, fez 10 gols e sofreu 15. Ó, fez 10, sofreu 15. Qual é o saldo de gol desse jogador? Desse time, perdão. Se ele fez 10 e sofreu 15 gols, então o saldo é menos 5. Então, no esporte é muito utilizado os conceitos aí de números inteiros, beleza? Tem outros contextos também, onde a gente utiliza os números inteiros. Vem comigo, vejam só. Em um outro contexto, utilizamos números inteiros para medidas de altitudes. Medidas de altitude. A gente trouxe aqui a ideia de um submarino, né, abaixo do nível do mar. Mas quando a gente fala de medida de altitude, pessoal, a primeira percepção que a gente tem que ter é que, imagina se seja a nossa reta dos números inteiros, para baixo nós temos menos 1, menos 2, menos 3. Acima nós temos 1, 2, 3. A gente sabe que aqui é infinito, tanto para cima aqui quanto para baixo, aqui é o zero. E aí, pessoal, tem medidas de altitudes positivas, quando elas forem acima do nível do mar. Fica esperto, o professor está falando, acima do nível do mar será positiva e abaixo do nível do mar será negativa. Acima do nível do mar, aqui, ó, para cima a ideia de positivo, tá legal? E para baixo a ideia de negativo. Então, fica esperto aí. E também usamos os números inteiros para movimentações bancárias, como crédito ou débito. A ideia de movimentação bancária, fica esperto porque a ideia é a seguinte, pessoal. Onde é que a gente utiliza aí os números inteiros? Presta atenção aqui para o professor.
Se é crédito, está entrando dinheiro na conta, ele está entrando dinheiro. Então a ideia é de positivo, tá legal? Mas se está retirando dinheiro, está saindo dinheiro, a ideia é negativo, tá legal? Pensa também assim, ó, a ideia de números inteiros. Se eu estou devendo dinheiro, ó, devendo é negativo, e se eu tenho um saldo, é positivo, beleza? Fica esperto aí, hein, para acertar as questões aí da prova, pessoal. Então, vamos continuar aqui a nossa revisão. Fechamos então a ideia aí de onde se utiliza os números inteiros. Vamos então relembrar aqui, né, o conjunto dos números inteiros. Como é que é o conjunto dos números inteiros? É o conjunto formado pelos números inteiros positivos e pelos números inteiros negativos. E também pelo zero. Esse conjunto, pessoal, é chamado de números inteiros e é representado pela letra Z. Tá legal? Só lembrando, tem número zero, aqui tem os números inteiros positivos e aqui nós temos os números inteiros negativos, tá legal? Lembrando que para cada número positivo, vale a gente ressaltar, ó, para cada número positivo, nós temos um número negativo também, ó. Para cada número positivo, temos um oposto a ele, ou simétrico, tá bom? Relembra essa palavra. Tem um mais 2, que é o oposto de mais 2, é menos 2. Mais 3, ó, oposto de mais 3, menos 3. Atenção, se falar simétrico, está falando também a mesma coisa, tá? Simétrico de menos 3 é 3. Oposto ou simétrico, nós estamos falando do mesmo conceito, tá bom? Da mesma ideia, beleza? E aí, pessoal, nesse universo aí do conjunto dos números inteiros, é bom, é importante a gente relembrar a comparação dos números inteiros. Literalmente, comparar. Pessoal, vem aqui com o professor. A ideia de comparação é justamente a ideia de dizer quem é maior ou menor. Qual número é maior ou menor, tá bom? E tem um macetezinho que o professor ensinou aqui, né? Uma dica que faz a gente, faz melhorar a nossa compreensão com relação, na hora da gente definir aí quem é o maior número, fazendo aí a comparação, beleza? Acompanhe na nossa cartela. Para realizar a comparação de números inteiros, devemos obedecer ao seguinte critério. Qual é esse critério, então? Vem comigo. Aqui, ó. Esse aqui é um critério muito... Ele é básico, mas resolve muita coisa. O número que está à direita de outro número, ó, o número que está à direita de outro na reta numérica é maior do que ele. Sempre, sempre, sempre essa regra. O número que estiver à direita, obedecendo lá a reta numérica, tu vai olhar na reta numérica, e aquele número que estiver à direita sempre será maior do que o número que está aqui, que vai estar à esquerda, tá bom? Então essa é uma boa dica. E tem que lembrar também o seguinte, ó, tem uma dica que o professor falou aqui ao longo das nossas aulas, tipo o zero, olha só, o zero, ele é menor, o zero ele é menor do que qualquer número positivo, porém, o zero ele é maior, atenção, ó, o zero ele é maior do que qualquer número negativo. Outra dica, qualquer número positivo sempre será maior do que um número negativo, beleza? Tem essas dicas aí também para você. E, claro, o critério que o professor colocou na cartela, ele é infalível. Sempre o número que estiver à direita vai ser sempre maior do que o número que estiver à sua esquerda, beleza? Vem comigo, vamos fazer aqui um exemplo? Vamos comparar os números inteiros, situando-os sobre a reta numérica. Acompanha comigo. A pergunta é, qual é maior? Vamos analisar então. Qual é maior? Na letra A, é o menos 3 ou o menos 4? Vamos localizar aqui, ó. Nós temos aqui, ó, o menos 3 e temos aqui o menos 4. Pela regra, pessoal, o maior vai ser sempre aquele número que estiver à direita, ó, mais à direita. Lembrando o sentido aqui da reta numérica, tá bom?
Então, quem é o maior? É o menos 3 ou é o menos 4? Logicamente que o maior é o menos 3. Por quê? Porque ele é o número que está mais à direita, ok? Beleza. Continuando, então, o senhor vai apagar aqui para não ficar poluído, para a gente poder fazer a outra comparação. Vem comigo porque nós temos na letra B, ó, quem é maior? Menos 3 ou menos 2? Vamos marcar na reta? Está aqui o menos 3 e aqui está o menos 2. Quem é maior? Atenção, alunos, o maior é o que está mais à direita. Ou tu pode pensar também o que está mais próximo do zero também, pessoal. Esse número vai ser o maior, tá bom? Então, nesse caso, o maior é o menos 2. Na letra C, ó, tem assim, menos 2 ou 0. O professor falou que o 0, ele é maior do que qualquer número negativo, tá, pessoal? Falei ainda agora para vocês isso. Mas vamos comparar na reta, vamos lá. Nós temos o menos 2 e temos o 0. Quem é o maior? O maior é o que está mais à direita. O que está à direita é o 0. Então, o maior na letra C é o número 0. E na letra D? Mais 3 ou menos 6? E aí? É o mais 3 ou é o menos 6? Vamos marcar aqui então para a gente comparar. Está aqui o mais 3. Ó. Opa! Mais 3. E aqui nós temos o número menos 6. Pessoal, o maior vai ser aquele número que está mais à direita na reta numérica. Então, via de regra, obedecendo a nossa lógica, né, vai ser o maior, será o menos 3, tá bom? Perdão, o mais 3. E, pessoal, além disso, o número positivo, qualquer número positivo, é sempre maior do que um número negativo. Então, fechamos aí. Então, os nossos exemplos aí de comparação. Então, mais 3 é maior do que o número menos 6. Também, ao longo das nossas aulas, a gente estudou as operações no conjunto dos números inteiros, pessoal. Operações, a gente estudou operação de adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação no conjunto dos números inteiros. E aí, pessoal, no conjunto dos números inteiros tem algumas particularidades, tem coisas especiais aí que a gente precisa aprender, né, para poder dar e fazer aí as operações no conjunto dos números inteiros, tá legal? Então a gente tem aqui um resumo para a gente relembrar aí as operações. Bom, se tratando de números inteiros, existem 2 casos de adição. Primeiro caso, números com sinais iguais. O que a gente faz se os números tiverem sinais iguais? Atenção, pessoal. A gente soma, somamos e conservamos o mesmo sinal. Isso é regra, tá, pessoal? O mesmo sinal das parcelas. Beleza? Esse é o primeiro caso. Tem uma dica aqui também que vale a pena a gente lembrar. Aqui, ó. Para eliminar os parênteses, devemos utilizar a seguinte regra de sinal. Atenção aqui, pessoal. Um sinal de mais antes de um parêntese, ó, a gente repete o sinal que está dentro do parêntese, ó. Mais e mais, mais. Ó. Aqui, observa comigo. Eu tenho um sinal de mais antes do parêntese. Agora aqui, ó. O professor está falando aqui, ó. Sinal de mais antes do parêntese, sinal de menos dentro. O que eu faço nesse caso? Repete o sinal que está dentro do parêntese. É só isso. Se fora do parêntese for o sinal de mais, você vai apenas repetir o sinal que está dentro do parêntese. Foi o que a gente fez aqui. É mais, fora do parêntese o sinal de mais, dentro o sinal de mais, a gente repetiu o sinal que está dentro do parêntese. Mesma coisa aqui, ó. Sinal de mais e um sinal de menos dentro do parêntese. Repete, então, o sinal de menos. Atenção, porque isso vale quando nós temos mais aqui, ó. Tá bom? Fica esperto aí, porque se for sinal de menos, a coisa será diferente, tá bom? Bom, dito isto, exemplo. Nós temos mais 2, mais 4. Bom, vamos eliminar os parênteses? O professor falou que se tiver um sinal de mais, ó, sinal de mais antes do parêntese, a gente repete o sinal e o número, né, que está dentro do parêntese. Então, foi o que nós fizemos. Ó. Aqui não tem parêntese, aqui eu preciso pegar o sinalizador aqui. Aqui não tem parêntese, a gente repetiu. Aqui eu tenho um sinal de mais, fora do parêntese, sinal de mais de dentro. Então, repete o sinal e repete o número. Então, nós ficamos com mais 2,
mais 4, que, lógico, a resposta é mais 6, beleza? Dito isto, vamos ver então, né, um segundo caso, aqui, ó, segundo caso. Número com sinal diferente, atenção, as parcelas, né, é tipo isso, as parcelas terão sinal diferente. Subtraímos e conservamos, atenção, ó, subtraímos e conservamos o sinal, conservamos o sinal do número com maior módulo. Atenção, pessoal, falar módulo é como se tu desconsiderar o sinal e considerar o maior número, tá bom? Pense assim, em módulo. Módulo é 10, é a ideia. Desconsidere o sinal e veja quem é o maior. Bom, exemplo. Menos 4, atenção, menos 4, mais 8. Atenção, pessoal, o que está dentro do parênteses aqui, ó? O mais 8. Então, o menos 4 a gente só vai repetir, ó. Repetir aqui, ó, menos 4. Operação com sinal. Tem um sinal de mais e um sinal de mais dentro do parênteses. Você já aprendeu. Nesse caso, repete o número com o sinal que está dentro do parênteses. Ficamos, então, com mais 8. Agora, observa. Nós temos aqui, ó, menos 4 mais 8, sinal diferente. O que eu faço? Aí tu vai analisar sinal diferente, subtraímos. Então vem comigo, subtrai e conserva o sinal do maior. Menos 4 mais 8, subtraindo, a resposta é 4. E aí analiso quem é maior, o 8 ou o 4, desconsiderando o sinal. Quem é maior é o 8. Qual é o sinal do 8? Positivo. Então por isso ficou mais 4 a nossa resposta. Ok? Continuando então. Temos ainda a subtração de números inteiros. Bom, pessoal, para subtrair, tem uma regrinha, né, que o professor falou que a gente repete o primeiro e adiciona com o oposto do segundo. Isso funciona, isso é a definição. Mas tem um caminho mais curto, que é o que eu vou te mostrar aqui, ó. Tu tem menos 9, menos mais 2. Atenção aqui, pessoal. O sinal de menos aqui, ó, que está fora do parênteses, ele indica para a gente escrever o oposto do número que está dentro do parêntese. O oposto, se é 2, vamos escrever menos 2. Se for 4, nós iremos escrever menos 4. Enfim. E aqui, ó, tu tem um sinal de mais. Quando não aparece nada, é mais aqui, ó. O sinal de mais fora do parêntese repete o que está dentro. Então, ficou menos 9. Sinal de menos fora do parêntese inverte o sinal do número que está dentro do parêntese. Então, ficou menos 2. E aí a gente recai naquela regra. Sinais iguais, soma e repete o sinal, pessoal. Temos menos 9 e menos 2, que a resposta é menos 11. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Temos agora, ó, mais 3, repete mais 3. Ó. Menos 7. Ó, o menos, ele manda, ele sinaliza para a gente inverter o sinal do número que está dentro do parênteses. Então ficou mais 3, mais 7. E mais 3, mais 7, números com sinais iguais, soma e repete o sinal. Mais 3 mais 7 é 10. Vamos continuar aqui a nossa revisão. Multiplicação. Bom, pessoal, na multiplicação tem uma regrinha de sinal muito importante você lembrar. Que mais vezes mais é mais, menos vezes menos é mais vezes menos é menos e menos vezes mais é mais. Isso é regra. Aqui tem a síntese. Sinais iguais nos fatores, o produto é positivo. Sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Acompanha comigo o exemplo. Nós temos, ó, sinais iguais. Ó. Quando os sinais são iguais, o resultado é positivo. Está aqui, ó, positivo. E 9 vezes 8 é 72. Por isso, nós ficamos com mais 72. Multiplicação de sinais iguais. Agora aqui, ó, temos uma multiplicação onde os sinais são diferentes, pessoal. Um é positivo e o outro é negativo. Multiplicação de sinais diferentes, resultado negativo. Está aqui ele, ó, negativo. E fazendo, então, a operação, menos 4 vezes mais 7, a resposta é menos 28. Beleza? Temos ainda que ver o caso de divisão, pessoal. Divisão segue praticamente a mesma regra lá da multiplicação, pessoal. Sinais iguais, aqui, ó, sinais iguais na divisão, o resultado é positivo. Ó. Sinais diferentes, o resultado, sinais iguais, aqui de novo, o resultado é positivo. Mais dividido por mais é mais, menos dividido por menos é mais. Aqui, ó, mais dividido por menos é menos, porque sinais diferentes, o resultado é negativo, tá legal? E na letra D, nós temos aqui o menos dividido por mais. Sinais diferentes, resultado negativo. E aí, pessoal, 36 dividido por 4
é 9, tá bom? O mais importante aqui nesse exemplo era você observar os sinais. Lembrar que na divisão, né, se dividirmos números com sinais, dividir números com sinais iguais, o resultado é positivo. E se a gente fizer a divisão de números com sinais diferentes, o resultado é negativo. Beleza? Isso é importante você saber para poder acertar as questões, tá, pessoal? Bom, falamos aí muito de números inteiros, das operações. Vejamos o que nos aguarda na próxima cartela. Vem comigo. Bom, pessoal, vamos relembrar então o conceito de simetria. Simetria. E vamos ver aqui os tipos de simetria, né? Relembrar aqui os tipos de simetria. Bom, pessoal, quando a gente fala de simetria, temos aqui uma ilustração, né? A imagem, o rosto de uma pessoa que está dividido por um eixo aqui, ó, que nós chamamos de eixo de simetria, né? Onde os lados, né? Já que a figura é simétrica, né? Os lados são semelhantes, tá legal? E claro, juntando os dois, né? Forma o todo, né? Dividido aí pelo eixo de simetria, tá bom? Muito tranquilo, acho que esse conceito de simetria nós falamos muito disso ao longo das nossas aulas aqui. E aí, pessoal, vamos aqui o caso de simetria. Ó. Um caso de simetria é o caso de simetria de reflexão, que é a divisão da imagem em partes semelhantes por um eixo assim refletido. Aqui nós temos um exemplo, pessoal, aqui, ó, um exemplo de simetria de reflexão, tá legal? Tem um videozinho que vai ilustrar bem legal aqui essa ideia de simetria de reflexão. Acompanhe comigo aí, acompanhe o vídeo aí. Uma figura tem simetria de reflexão segundo uma reta R, se o transformado da figura pela reflexão de eixo R é a própria figura, isto é, quando metade da figura reflete sobre a outra metade. As duas figuras em relação à linha têm a mesma forma e o mesmo tamanho e estão em posição oposta em relação à linha, virada ao contrário em relação à outra, portanto são simétricas. Quando não é possível traçar sobre uma figura um eixo de maneira que ao dobrarmos a figura ao longo desse eixo, suas duas partes se sobreponham, dizemos que essa figura não possui simetria de reflexão. Muito bem, pessoal. Esse vídeo ilustra muito bem a ideia de simetria de reflexão, né? Se nós podemos sobrepor, né, dividir por um eixo e sobrepor uma imagem com a outra, nós vamos estar diante, então, de uma simetria de reflexão, tá legal? Mas se a gente dividir, sobrepor, né, e não for possível, né, essa sobrepor de maneira a ficar certinho com uma imagem em cima da outra, então não é simetria de reflexão, tá bom? Fica esperto. Porque tem também outros casos de simetria que também a gente viu, que é o caso de simetria de translação. Pessoal, esse conceito de simetria de translação é um dos mais tranquilos. Translação, pessoal, é só mudar de posição, né? Considerando, na simetria de translação, o tamanho e o formato são mantidos e assim ocorre apenas um deslocamento. É como no nosso exemplo aqui, ó, as pastas dentro da nossa gaveta aqui, ó, ela está fazendo só um deslocamento, né? De posição, só o deslocamento. Um outro exemplo também de deslocamento, né? Imagina que você está andando de bicicleta e a cada segundo você está em uma posição. Essa ideia de estar em uma posição, nós estamos falando aí de simetria de translação, você está sendo transladado. Outro exemplo, a ideia da escada rolante. Uma pessoa na escada rolante está sendo transladada de um ponto para o outro, né? E aí é um exemplo aí de translação, de simetria de translação. Ok, pessoal? Tem mais um exemplo ainda, que é a simetria de rotação. A simetria de rotação ou central acontece se ao girar uma figura ao redor de um ponto, ela fica exatamente como na posição original. Então, pessoal, é muito tranquilo. Nós temos aqui o exemplo, imagina aqui o nosso primeiro exemplo aqui, ó. Essa figura gira 90 graus, mas depois ela gira 180, e isso em torno desse ponto, em torno do ponto central dela. Mas ela gira, porém a figura se mantém na mesma posição da figura original. A figura continua sendo a mesma. A única coisa que está acontecendo é que os pontos, né, dessa figura estão sendo deslocados, né, mas a forma
se mantém, tá legal? Então, pessoal, por enquanto, foi isso a nossa aula de revisão de hoje e aguardo vocês aí na nossa próxima aula.